Enquanto você vai tomando seu assento, gostaria de convidá-lo a abrir no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Aleluia. Irmãos, a Bíblia ela é feita de encontros com Deus, amém? Ela vai narrando essas histórias, esses fatos, esses momentos em que pessoas se encontram com Deus. E esse encontro ele é transformador. E as pessoas se encontram com Deus porque Ele deseja isso, amém? Deus ele deseja caminhar no meio do seu povo. O nosso Deus, Ele não é um Deus distante, né? Embora a Jeremias ele fala, vocês acham que eu sou somente Deus de perto? Não, eu também sou um Deus de longe. Eu também me afasto de vocês por conta dos pecados de vocês. Mas, todavia, o desejo do Senhor é de caminhar com o seu povo. Se você prestar atenção na história da Bíblia, você vai ver um Deus em caminhada, que vai desde do Éden até a Nova Jerusalém. Desde o Éden até a consumação de todas as coisas, Deus é um Deus que caminha com o seu povo. O livro de Apocalipse fala que agora é o poder do nosso Deus, porque eis aí o tabernáculo de Deus com os homens na Nova Jerusalém, um momento em que não existirá mais nem sol nem lua, porque o próprio Cordeiro, o próprio Deus vai iluminar a cidade. Isso quer dizer o quê? Ele está com o seu povo. Toda a história de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Deuteronômio, toda a história de Ruth, toda a história de Esther, toda a história de Salmos, é uma história de um Deus que caminha no meio do povo, que é próximo do seu povo, e quando o seu povo reconhece, Ele o sara. Quando o povo reconhece que está caminhando com o seu Deus, as suas necessidades elas são supridas, porque Ele é um Deus de compaixão, é um Deus próximo, é um Deus que caminha no meio do seu povo. O problema é que nós caminhamos longe dele. Eu e você que caminhamos longe de Deus. Ele sempre está próximo, amém? Eu gostaria que você abrisse Marcos 10, a partir do versículo 46, que diz assim: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram um cego, e ele disse: Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho, amém? Você já deve ter ouvido muitas vezes essa palavra, essa pregação sobre o cego Bartimeu, o filho de Timeu. Era muito comum na época de Jesus, irmãos, as pessoas terem problemas na sua visão. Você não tinha uma medicina desenvolvida, você não tinha um Sadalamingani, né, Hospital dos Olhos, como nós temos aqui. Então a cegueira era algo muito comum. Há certas especulações de que talvez Timeu tenha tido seus olhos vazados por algum oficial romano em alguma revolta contra Roma, ou se isso era de nascença, não se sabe,
são especulações, mas o fato é que de todos ali, o único que conseguiu ver era um cego. Das pessoas que estavam caminhando aqui, e Marcos, na teologia a gente diz que é o segredo de Marcos, ou o segredo marcano, onde sempre quando Jesus, ele é visto como Messias, há um momento em que isso não é revelado, isso não fica claro, ele está sempre, alguém está repreendendo quando chamam Jesus de Messias, e aqui ele está dizendo, filho de Davi, tem compaixão de mim, e as pessoas dizem, olha, fica quieto, fica calado, mas ele continua gritando, porque o cego ali é o único que compreende quem Jesus é. Nem os discípulos, muitas vezes, conseguiam identificar quem Jesus era, mas o cego Bartimeu identificou. Ele identificou que Jesus era o Messias. Ele identificou que Jesus era o filho de Davi. Ele identificou que Jesus era o filho de Deus. Ele identificou que Jesus era o rei de Israel. E ele clama, tem misericórdia de mim. E olha só, prontamente Jesus atende. Prontamente Jesus cura aquele homem. Não é só uma cura física, irmãos. Embora isso nós olhemos para o texto e valorizemos isso, mas mais do que isso, é crer e saber quem Jesus é. Muitas pessoas foram curadas nessa caminhada, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que cura, amém? Mas nem todos que foram curados enxergaram quem era Jesus. Não é só crer que Ele pode fazer um milagre, mas depois desse milagre, é descobrir quem Ele é. Tem pessoas que recebem milagres no meio da jornada, da caminhada, mas não descobrem quem Deus é. A cegueira aqui, obviamente, fisicamente era em Timeu, mas havia uma cegueira pior em todo Israel, porque não reconhecia que Jesus era o filho de Davi. Não reconheciam de que Jesus era o Messias prometido. Esse é o grande problema. Jesus não estava só curando a visão de Bartimeu, ele estava curando a visão de Israel. No mesmo livro de Marcos, quando nós vemos um outro cego sendo curado, e aí Jesus vem, cura ele e pergunta, você está vendo? Ele diz, não, eu vejo os homens ainda como árvores. Aí a gente pensa assim, não, então a primeira oração de Jesus, ela foi mais fraca, né? Tem que fazer de novo. Aí Jesus pega do barro, mistura, passa nos olhos, e ele agora, a partir daquele momento, ele consegue ver, não é só a cura física que Jesus está se referindo ali, não é só isso, além dessa cura, é uma crítica diretamente ao povo, de que não conseguia enxergar quem Jesus era. E à medida em que o texto vai avançando, esse segredo ele vai sendo diluído, para mostrar de que Jesus é o verdadeiro Messias de Israel. Jesus quer clarear nossa visão. Enquanto a nossa visão ainda for turva, nós não podemos entender aquilo que nós estávamos cantando aqui antes com o Ronaldo. Enquanto nós tivermos ainda essa cegueira espiritual na nossa vida, nós não vamos entender o plano de Deus. Irmãos, eu creio que muitas doenças, elas nos abatem e elas chegam até a nossa porta para que a glória de Deus seja manifesta, amém? O próprio Jesus fala isso, pergunta para ele, Jesus, quem pecou aqui, o pai? Jesus diz, não, ninguém pecou, mas isso aconteceu, veio sobre ele, para que a glória de Deus se manifestasse. Esse cego, o Bartimeu, a cegueira dele não era só uma questão física, eu creio, mas a cegueira dele veio em parte para que em algum momento Deus possa clarear não só a visão dele, mas a visão do seu povo.
Deus não quer só nos curar das nossas mazelas. Deus quer se fazer conhecido ao meu e ao teu coração. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você for curado aqui nessa noite, somente for curado, e não tiver a sua visão restaurada, não tiver a sua visão alinhada, essa cura foi mais uma cura. O Senhor quer curar, quer tirar a cegueira do seu povo e dar uma direção. Há quantos irmãos cegos no meio do povo de Deus? Há quantas pessoas que fazem parte da aliança, mas que ainda estão cegas para quem Jesus é? Esse título, filho de Davi, não é simplesmente um título qualquer, irmãos. Esse título, filho de Davi, da qual o cego Bartimeu chama Jesus, significa mais do que isso. É a promessa de Deus sendo cumprida ali na frente de todos. A promessa de Deus para Israel, a aliança que Deus fez com Davi, sendo cumprida na frente deles. Você entende que as coisas na Bíblia, elas não acontecem por acaso? Mas é tudo muito amarrado, é tudo muito perfeito. Deus tem uma mensagem maior do que nós imaginamos. Quantas pessoas passaram por aqui e foram curadas, irmãos? E onde estão? Aonde estão? Aonde estão aqueles que foram curados? Foram curados fisicamente, e inclusive essas curas são para que a palavra de Deus se cumpra, amém? Mateus, no seu evangelho, quando ele descreve todos os exorcismos de Jesus, as curas, expulsando demônios, ele diz: isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta Isaías disse, pois ele verdadeiramente levou sobre si as nossas enfermidades. E não só as enfermidades de Israel, mas as minhas e as tuas também. Mas tudo faz parte, irmãos, de um plano maior, porque o Senhor é o Deus que cura. E curando aqui não só essa cegueira física, mas também a cegueira espiritual, o povo reconheceria que o seu Deus estava ali no meio deles. É isso que Deus espera de mim e de você. Que eu e você reconheçamos quem Ele é. Abra comigo em Êxodo, capítulo 15. Livro de Êxodo. Êxodo capítulo 15, versículo 22. Olha como Deus é um Deus que caminha no meio do seu povo. Êxodo 15, todos acharam? Diz assim: depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto, sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e esse lhe indicou um arbusto. Ele lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os sara, ou o Senhor que os cura. Depois chegaram ali onde haviam 12 fontes de água,
e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. O Senhor é o Deus que os sara. As curas, irmãos, todos os milagres que Deus faz no meio do seu povo, são a prova de que o Senhor caminha com eles. Nessas águas, onde eles murmuram, Deus diz assim: olha, eu estou estabelecendo uma aliança com vocês, e eu quero caminhar com vocês, eu quero andar no meio de vocês, mas essa aliança ela é estabelecida segundo os meus decretos. E se vocês não obedecerem, certamente as doenças do Egito alcançarão vocês, e aquilo que eu trouxe sobre eles, eu trarei sobre vocês. Mas se vocês me obedecerem, saibam que eu sou o Senhor que sara, que cura, que restaura. Depois de tantos anos de desobediência de Israel, depois de tantos anos de um povo infiel à aliança, o nosso Deus, Ele continuou sarando, e agora não é no deserto em que Ele sara, o próprio Deus se encarnou para curar o seu povo, amém? Ele se fez carne para sarar o seu povo, para tomar sobre Ele as dores do seu povo, para levar sobre Ele as doenças do seu povo, porque Ele é o Senhor que sara, que cura. Quando nós reconhecemos isso, e reconhecemos o propósito de Deus, e reconhecemos quem Jesus é, aí então o Senhor de fato curou o seu povo. Sabe, irmãos, Deus não é curandeiro. O Senhor não é curandeiro. Nós não somos curandeiros que impomos as mãos aqui sobre você, e isso aqui não é uma fábrica de milagres. As pessoas muitas vezes se achegam ao Senhor por conta das suas doenças, e eu creio sim que é uma maneira como Deus atrai. Mas além da cura física, é saber e reconhecer de um Deus que anda com o seu povo. O Senhor que curou no deserto, que mudou a água, agora era o Deus que estava no meio do seu povo. Mas pastor André, e nós? E agora? Jesus não anda mais dentre nós. Ele enviou o seu Espírito, um outro Consolador, que caminha no meio do povo de Deus. O Senhor não quer curar somente as tuas doenças nessa noite, Ele quer curar a nossa visão. Ele quer curar a nossa visão, irmão. Ele não curou só Bartimeu, Ele curou Israel. Ele não curou só Israel, Ele está curando um mundo em queda. Ele curou a mim e a você. E Ele quer continuar sarando. Ele quer continuar encontrando o seu povo. Ele quer continuar caminhando no meio dos seus. Ele quer continuar removendo a cegueira. O nosso Deus não muda, irmãos. E quando nós olhamos para o fim das coisas, nós vemos lá a Nova Jerusalém que desceu do céu, que produz frutos, 12 frutos por ano, um para cada ano, e as folhas da árvore da vida servem de cura para as nações, é o que o texto de Apocalipse diz. Deus continua curando, irmãos, e assim será até a eternidade. Ele é um Deus que sara. O nosso Deus é um Deus que sara.